pedimos no nome de Jesus. Repreenda, meu Deus, o inimigo, para que ele não tome agora nenhuma mente, nenhum coração, para distorcer o entendimento da tua palavra. E assim, todos nós, a começar de mim, neste altar, sejamos beneficiados pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. E quem crê assim, diga amém. Glória a Deus. O ministério de Jesus, irmãos, está repleto de lindas lições. Não, tem água aqui. Só vou trocar de lugar. Fica mais prático. O ministério de Jesus está repleto de muitas lições para nós. E para qualquer que quiser e tiver a condição de acreditar na palavra de Deus. Porque eu creio que todas as manifestações de poder e milagres feitos por Jesus têm um objetivo. Nada que está na Bíblia é fora de propósito. Tudo que está na Bíblia tem um propósito. Então nós vamos, nesse episódio narrado por Mateus, aprender tanto com Jesus quanto com Pedro, que se aventurou na liquidez e insegurança das águas revoltas e do vento impetuoso, desafiando-se a andar sobre as águas debaixo de uma ordem dada por Jesus. Vamos aprender primeiro com Jesus, um pouco com Jesus. Primeiro eu gostaria de analisar com vocês uma atitude de Jesus, que não foi somente nesse momento. Em muitos outros momentos na Bíblia você lê que Jesus se destacou, saiu do ambiente tumultuado, barulhento, e se dirigiu para um lugar para orar. Então era uma prática no dia a dia de Jesus, a oração. E Jesus precisava orar, não é? Pensa, ele era o Filho de Deus, na verdade era o próprio Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era o Messias, o ungido. Para que ele orava então? Entenda muito bem uma coisa. Jesus declarou em algum momento que ele operava os milagres e ele fazia toda a obra do Pai, não era porque ele era Deus, e sim porque Deus estava com ele. Jesus orou em muitos momentos importantes da sua vida, do seu ministério, da sua caminhada. E nesse momento, Jesus vai orar também. Eu quero pensar com você quais foram as razões pelas quais Jesus, ao terminar o seu expediente, foi orar. Eu vou chamar de expediente, né? Mais um dia de expediente na vida de Jesus. Multiplicou pão, e depois de toda aquela multidão comerem, mais de 5.000 pessoas, e depois ele diz que ele ainda atendeu as multidões, despediu as multidões, e tendo feito isso, ele saiu daquele ambiente, foi para um lugar sozinho orar, falar com Deus. Deixa eu elocubrar aqui junto com você a respeito disso, né? Por que ele foi orar? A oração é uma arma poderosa contra o inimigo. E Jesus tinha inimigo. Você tem inimigos. Nós temos inimigos. Agora, de todos os inimigos que nós temos, excetuando-se Satanás, já vou te dar a dica, excetuando-se Satanás, qual é o seu maior inimigo? Quem arrisca? Eu mesmo sou o meu maior inimigo. Por isso, eu creio que Jesus foi orar. Deixa eu dizer uma coisa para você interessante, importante. Talvez você já tenha notado que você é um leitor da Bíblia aqui, você está sempre sendo incentivado a estudar a Bíblia. Você vê que esse relato de Jesus andar sobre as águas, ele está em Mateus,
em Marcos e em João. Lucas não conta essa história, está em Mateus, Marcos e João. E cada um deles conta detalhes diferentes dessa história, desse acontecimento. O mais longo e o mais detalhado é o de Mateus, que a gente acabou de ler, que além de falar sobre a questão de Jesus andar sobre as águas, ainda aborda o comportamento de Pedro, que não é abordado nos outros dois relatos, que Pedro andou sobre as águas e tal. Então, no Evangelho de João, onde esse texto, onde o evangelista conta essa história, no capítulo 6 de João, se não me falha a memória, deixa eu... 6 de 15 em diante, no versículo 15, fala que depois que Jesus fez aquilo tudo, ele ouviu dizer que as pessoas iam até ele para fazer o quê? Para torná-lo rei. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, como? À força. Não era por uma escolha. Eu não quero, mas o Senhor tem que ser nosso rei. Mas eu não quero, eu não vim para isso, mas a gente quer que o Senhor seja nosso rei. Mas eu não quero, eu não vim ser um rei assentado num trono de ouro ou prata, administrando um país, uma nação. O meu reinado é outro, eu sou um rei com uma estrutura diferente. Mas as pessoas queriam fazê-lo rei à força, porque havia uma necessidade. As pessoas eram oprimidas, estavam debaixo do governo romano, e Roma tinha fama, de ser cruel, ser terrível. Até um soldado romano, se ele olhasse para você assim, dissesse assim: olha, você vai carregar essa carga para mim agora 1 milha, e pronto, você não pode questionar, você ia botar a carga nas costas e levar. Se aquele soldado romano amanhecesse um dia assim meio virado, se assim, hoje eu estou a fim de bater na cara de algumas pessoas, ele encontrasse você na rua, batia na sua cara, porque ele era um soldado romano, e pronto. E essa opressão que marcava a vida desse povo, os fazia procurar saídas, e viram em Jesus essa possibilidade. Só que eles enxergaram Jesus de uma outra forma. Eles enxergaram Jesus como alguém que veio para livrá-los dos seus problemas terrenos, dos seus problemas governamentais, dos seus problemas financeiros, dos seus problemas de ordem econômica, física. Jesus, claro, veio e livrou muita gente desses problemas. Curou o leproso, abriu os olhos dos cegos, abriu o ouvido dos surdos, fez mudo falar, coxo andar, libertou cativos de muitas formas, de muitos jeitos. Mas, acima de tudo, Jesus Cristo veio livrar o homem da condenação eterna, da morte eterna, do pior da sua vida, que era a morte eterna. As pessoas, então, queriam arrebatar Jesus, levá-lo, quem sabe, para o centro de Jerusalém, levá-lo na capital do poder e dizer: aqui está o nosso rei, um homem que transformou 5 pães e 2 peixes e deu comida a mais de 5.000 pessoas, então esse vai ser o nosso rei. Então Jesus sai daquele ambiente tóxico que lhe afagaria, que lhe massagearia o ego, a sua humanidade, e ele sai daquele ambiente perigoso para ele, e ele vai para um espaço buscar força, buscar poder, orar, buscar a face do seu Pai. Ele vai orar, porque eu creio que o maior inimigo de Jesus era ele mesmo também, era a sua humanidade também. Se não, vejamos, quando ele estava no Getsêmani, sendo pressionado, qual foi a oração dele? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas imediatamente ele diz: todavia, seja feita a tua e não a minha vontade. Então, quando você vir que você está sendo tentado
Entenda isso. Não é na maioria das vezes, não. Todas as vezes que você estiver sendo tentado, o seu maior inimigo vai ser você mesmo. Não vai ser a pessoa que te xingou, não vai ser o cara que te deu uma volta, não vai ser a pessoa que te traiu. O seu maior inimigo vai ser você mesmo, porque em você está o sim e o não, para embarcar na situação. Com você está o sim e o não. Eu não quero, eu não vou fazer, eu não vou aceitar, eu não vou me envolver.